escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Graça e paz, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Dando continuidade à revisão geral que nós estamos fazendo do livro, hoje nós estaremos vendo o capítulo 15 e 16, onde trataremos das 7 taças do Apocalipse, ou seja, as 7 taças da ira de Deus. Irmãos, do capítulo 15 a 16, nós vimos assim o 5º ciclo. E esse 5º ciclo nos mostra, nos traz como mensagem central os efeitos catastróficos da queda, ali em Gênesis capítulo 3. Vemos assim, especialmente no capítulo 16 do Apocalipse, a dureza e a perversão do coração humano, que chega a nos impressionar. Porque mesmo diante de tamanhos flagelos, lembrem-se que nós estaremos no momento da história, especialmente no capítulo 16, onde nós estamos vendo que os últimos atos de juízo de Deus sobre a terra, as últimas oportunidades, a igreja estará na terra fazendo o que lhe compete fazer, testemunhando de Jesus Cristo, proclamando o Evangelho, em meio a aos flagelos, aos juízos terríveis. E nós estamos então esse cenário aqui, esse contexto, são momentos antes da vinda do Senhor Jesus. Então nós estamos num contexto da grande tribulação. E mesmo assim, os homens não se arrependeram. Nós vemos sucessivas tentativas de um Deus bondoso, misericordioso, que ama o ser humano, tentando, ao longo de toda a história da raça humana, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, quando ele envia Jesus Cristo, o seu Filho amado, e o Verbo se fez carne, esteve, habitou entre nós, desceu a nossa condição. Então, maior prova, o João diz, não tem, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, assim, ele amou de uma forma intensa, que ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Deus de misericórdia, de amor, tem oferecido salvação eterna e gratuita a todos os seres humanos. Mas nós vemos ao longo também de toda a história que o homem não se arrepende, sempre é uma minoria, sempre é um remanescente. E isso é extremamente triste, irmãos, extremamente triste. Os homens não estão preocupados, acreditam que essas histórias são histórias, ou são histórias com histórias para criança, entende? Não vão se cumprir, não, porque são extremamente céticos, ou aqueles que ainda sentem algum temor, dizem que Deus é bom demais e que não vai permitir que uma criatura sua pereça eternamente no inferno. Mas não é assim que as Escrituras falam. Nós vemos sim, em toda a história da Bíblia, vemos um Deus misericordioso, cheio de graça. Desde o Antigo Testamento, a salvação sempre foi pela graça, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nunca foi por boas obras, nunca será. As boas obras são, obviamente, efeitos, consequência, evidências de que as pessoas foram realmente salvas. Vamos ler, irmãos queridos, pegue a sua Bíblia no capítulo 15, do versículo 1 a 8 do Apocalipse. João vê no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos. Então aqui são momentos antes que antecedem o juízo final, ou seja, o julgamento do grande trono branco. Últimos flagelos aqui é sinônimo de grande tribulação. Pois com este se consumou a ira de Deus. Aqui é o ponto final. Daqui não tem mais retorno, não tem mais. Aqui nós vamos ver a pura ira de Deus, não mais misturada com a sua misericórdia, como nós vemos hoje.
Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta. Quem são os vencedores da besta? Somos nós, aqueles que não se dobraram aos adoradores desse sistema mundano e demoníaco. Somos nós, a Igreja do Senhor Jesus, aquela que se manteve fiel mesmo diante das propostas aparentemente fascinantes e encantadoras deste mundo, né? Onde Satanás vem com uma bandeja cheia de ofertas, aparentemente fascinantes, mas na verdade aquele brilho é um brilho falso. Aos vencedores da besta, aqueles que souberam dizer não, dia após dia, aos desejos da sua carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aqueles que disseram, não, aqui não é a nossa cidade permanente, aqui nós estamos de passagem, irmãos. Aqui nós não podemos fazer uma residência fixa aqui. Aqui é transitório, nós ansiamos pela nossa pátria celeste. Os vencedores da besta que sofreram perseguições, provações, lembrem que João está escrevendo aos cristãos dos primeiros séculos, especialmente da sua época. Eles estavam sofrendo demais, queridos, demais, coisas que nós no Brasil, no mundo ocidental, nem imaginamos. E João os consola dizendo, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, os vencedores da besta. Aqui, esses vencedores são a igreja do Antigo e do Novo Testamento, juntos, judeus e gentios. Todos aqueles que amaram o Senhor Jesus muito além do que a sua própria vida, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro. E o que eles faziam? O que essa multidão fazia? Tendo harpas de Deus, eles entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não vai glorificar o teu nome, ó Senhor? E aqui nós temos antes de continuar o capítulo 15, nós temos aqui eventos paralelos, né? A maneira, lembre que a gente leu o Apocalipse, está lendo o Apocalipse, seguindo aquele método do paralelismo progressivo, onde os eventos acontecem de forma paralela, mas progressivamente, ao longo da história. Nós vimos aqui nos 7 selos que apenas 1/4 da terra dos homens foram atingidos. Isso a gente pode ler, queridos, em Apocalipse 6:8, que diz assim, e eis, olhei, e eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade, por meio das feras da terra. Apocalipse 6:8. É o que a gente está vivendo hoje também, né? Mortes, fome, espada, guerras, é o que a gente está vivendo também hoje. Mas aí a gente parte para as trombetas. Nas trombetas já apenas 1/3 da terra, que é maior que 1/4, obviamente, então uma fração maior da humanidade. E nós vamos encontrar isso aqui em Apocalipse 8:7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Tá? Então aqui nós vemos já as trombetas serem tocadas. Tá? Mas nós não vemos, na proporção que isso vai acontecendo, a humanidade se render, se prostrar diante de Deus, infelizmente. Agora as taças. É muito triste ler o capítulo 16 do Apocalipse. Você, a igreja, né, a igreja do Senhor, nós ficamos assim extremamente tristes mesmo e pesarosos em ver que, apesar
de ser como que a última, será a última chance de salvação. Os homens não se arrependerão. Veja bem o que acontece. Nós vamos encontrar em Apocalipse 8:7, tá ok? Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente, tudo que havia no mar. Apocalipse 16:3, tá? Justamente no capítulo 16. Aqui, toda a vida marinha será atingida, será destruída. Nós estamos lendo o livro do Apocalipse majoritariamente de forma simbólica. Então, não significa que seja exatamente sangue. O importante é entender que a vida marinha, com esse derramar dessa taça, ela vai ser destruída. Tá? Então, nós vemos assim uma progressão aqui do juízo de Deus. Pois, continuando o capítulo 15, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, queridos, vocês lembram lá nos selos, embaixo do altar de Deus, os mártires, né? Dizendo: Senhor, até quando tu não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam na terra? Era um clamor dos mártires. Então João está ali consolando, através do poder do Espírito Santo, a igreja do primeiro século e dos séculos que viriam, obviamente. E a resposta é: aguardem mais um pouco, até que se complete o número daqueles que também serão decapitados, martirizados, queimados, enfim, mortos por causa da palavra, por causa do testemunho de Jesus. Então aqui há uma cobrança, né? E aqui Deus derrama nesse momento, né? O momento final já chega realmente. Ele tem sido extremamente misericordioso, bondoso, mas agora chegou o final, queridos. Depois destas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, eles saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. 7 taças, elas se assemelham às trombetas, só que as taças, elas são extremamente mais severas, vamos dizer assim, 100% severas. São os juízos finais de Deus contra os ímpios. São os últimos flagelos. Esse é o final do capítulo 15, queridos. E vai ser explicado aqui no capítulo 16 o derramar das 7 taças da ira de Deus. E aí vem a pergunta, às vezes a gente é surpreendido com essa pergunta: mas será que esse juízo de Deus não será muito duro para a humanidade? Afinal de contas, os homens são criados à imagem e semelhança de Deus. Justamente por isso, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, deveríamos andar nos caminhos de Deus, nos passos de Deus. Deveríamos imitá-lo, obedecê-lo. Ele não só é nosso Deus, como Ele é o nosso Criador e o nosso Pai. Mas a humanidade tem voltado, a esmagadora maioria tem voltado as costas para Deus. E Ele tem sido extremamente tolerante ao longo de todos esses séculos. Então é justo sim, queridos. Finalmente, a justiça vai ser feita. Nós lembramos lá em João 3,19, desculpem, lá no Evangelho de João 3,19, o Senhor fala assim: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más.
oferta de salvação, nós temos em abundância e rejeição da mesma, na mesma medida, queridos. Apocalipse 16, de 1 a 21. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Agora é para valer. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Veja bem aqui, há uma defesa de que esses flagelos eles só vão cair, nós, a igreja, se o Senhor Jesus voltar na nossa geração, nós estaremos na terra, segundo a nossa maneira de entender o livro, não é? Mas nós participamos dos selos, das trombetas, nós estamos participando em plena pandemia do Covid-19. Muitos crentes partiram, outros crentes estão sofrendo. Enfim, nós estamos no meio dessa coisa toda. O Senhor nos deixou assim como lá no primeiro século. Os cristãos não foram poupados, queridos, das arenas, do martírio. Né? É assim, o Senhor Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse, a porta é estreita, o caminho é apertado, é desse jeito. Se você não negar a você mesmo, você não pode ser meu discípulo. Então, nós sabemos que essas são as regras do reino de Deus. Então, veja bem aqui, mas por quê? Porque aqui é tudo transitório. Então, eu acredito também, queridos, que nós não, se assim Deus permitir, esses flagelos não atingirão a igreja que ainda vai estar na terra, mas atingirão todos os ímpios, os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Então, veja bem, por que vão sobrevir a eles úlceras malignas e perniciosas? Então, eles vão se revoltar. E aí, o que vai acontecer? Eles vão perseguir a igreja que vai estar aqui na terra proclamando o evangelho exatamente a eles. Aí haverá salvação no final, na grande tribulação? Eu particularmente acredito que sim. Porque se o Senhor Deus vai deixar a sua igreja na terra só para sofrer, de maneira nenhuma. O nosso Deus é um Deus de amor. É com um propósito que a igreja vai estar na terra. É para proclamar o evangelho em meio a tamanho sofrimento. Né? E eu creio sim que muitos serão salvos nesse derradeiro momento em que a humanidade vai viver. O segundo derramou a sua taça no mar. Este se tornou em sangue como de morto e morreu todo vivente que havia no mar. Ou seja, toda a vida marinha será destruída. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas doces agora se tornaram em sangue. Ou seja, a água doce, que é essa água que nós consumimos, ela não necessariamente, como nós já falamos, se tornará em sangue, mas ela se tornará venenosa, ela se tornará amargosa. Nós não vamos ter condições de consumir esta água. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também lhes tem dado a beber, são dignos disso. Então, queridos, a gente vê aqui que pode vir esse questionamento. Será que a justiça? Sim, nós não somos inocentes. Ninguém é inocente nessa história. Ninguém. Né? Então, se somos salvos, devemos dobrar os nossos joelhos e agradecer a Deus que nos chamou à sua eterna salvação. Aí, mais uma vez, nós temos, não é, esse paradoxo, que é a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Nós precisamos desenvolver com temor e tremor a nossa salvação. Mas é Deus quem nos chama. Vamos fazer a nossa parte, queridos, buscando o Senhor, invocando o seu nome.
Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então aqui nós vemos que, pela descrição, pode ser o sol queimando os homens, literalmente pode, mas podem ser outros tipos de sofrimento que vão causar aos homens tamanha dor, que a palavra de Deus diz que eles vão sofrer muito, eles vão, não sei se é aqui ou antes, que diz que eles vão remorder as suas línguas, não é? É, aqui. E derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, né? Vai destruir o anticristo aqui, o governo do anticristo que estará na terra, cujo reino se tornou em trevas. E os homens, vejam bem aqui essa palavra, remordiam a língua por causa da dor. E eles se arrependeram? Não. Pelo contrário, eles blasfemaram contra Deus. Então, queridos, um sinal de arrependimento é quando nós nos envergonhamos dos nossos pecados. E a gente pensa assim: se eu pudesse voltar atrás, eu não faria dessa forma. Eu me envergonho dos pecados praticados contra Deus, contra o próximo. Então, é um sinal visível do agir do Espírito Santo na vida do crente. Da vida do crente que se arrepende. Mas no caso aqui nós vemos que as reações são diferentes, né? O crente, quando comete pecados, e todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de pecado, nós precisamos vigiar. Todos nós estamos sujeitos. Mas o crente sincero, ele vai para os pés do Senhor arrependido. Ele vai clamar o quê? Pela misericórdia de Deus. Ele vai clamar pelo grande amor de Deus. Arrependido. Não é remorso, é arrependimento sincero por ter o quê? Ferido a santidade de Deus. Por ter ferido o nosso Pai querido, nosso Deus que é santo, santo, santo. Mas os homens, os ímpios, eles têm uma outra maneira de reagir. Eles não se arrependem, eles fariam tudo novamente. Nós podemos ver isso, irmãos, um exemplo assim claro disso, tão pertinente, tão atual, que são aquelas pessoas que cometem crimes, né? Crimes, vamos dar um exemplo, na política brasileira, crimes de corrupção, são presos, né? Delatam, mas na primeira oportunidade que eles têm, eles tornam a fazer tudo de novo. E os que estão do lado de fora, que praticam as mesmas coisas, mas não foram ainda descobertos, eles continuam praticando, já com um refinamento, né, nas estratégias malignas de praticar esses crimes de corrupção. Mas continuam. E todos os dias nós vemos nos telejornais a prisão de várias pessoas. Então, assim, o exemplo de que não é bom, de que você praticar algum tipo de crime, delito, você pode ser pego, pode ser preso, isso não é suficiente para conter o pecado no coração do homem, desculpe a expressão, eu quero dizer assim, o pecado, né? A dureza, a magnitude do pecado no coração é devastador, né? É devastador, queridos. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, que será desfeito. Ele vai reinar, como nós já vimos, nos últimos 3 anos e meio, né? Com vara. No início ele vai aparecer bonzinho, mas depois ele vai mostrar quem ele é de fato, querendo ser adorado. E ele vai reinar sobre toda a terra.
é um homem mesmo, é um homem, né? Não será uma estátua, não será, será realmente um homem, onde o inimigo, né, será o anticristo escatológico, o diabo tomará conta dessa pessoa, realmente se incorporará nele, mas ele será destruído. O quinto anjo vai derramar e vai destruir. Cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiu, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e se arrependeram? Não, não se arrependeram das suas obras. Irmãos, isso é triste, isso é o pecado torna o homem insano, é como a palavra de Deus diz, né? Que o pecado de adultério, o pecado de fornicação, o pecado de prostituição é loucura esse pecado, quer dizer, qualquer outro tipo de pecado. Não é isso? Eu estou dando um exemplo porque lembrei desse versículo agora. Então, assim, aqui, o que vai acontecer? O anticristo, veja bem, ele vai arregimentar na sétima taça, olha aqui, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque há muitas especulações nas linhas de interpretação em relação a isso aqui, né, ao sexto selo, a sétima taça, tá? A sexta taça, perdão. Então, vi sair da boca do dragão, veja bem, da boca do diabo, da boca do anticristo e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Muita coisa vai acontecer nesse mundo. O anticristo vai operar sinais e maravilhas, o falso profeta também. E se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Para o dispensacionalismo, para a linha dispensacionalista, né, Armagedon, que é justamente o Vale do Megido, ou Megido, nesse momento aqui, tá? Essa batalha aqui será física, de fato, para os pré-milenistas, né, para os dispensacionalistas. Será uma batalha física, tá? De Cristo, que estará reinando, segundo eles, em Jerusalém. Lembram do milênio? Que eles acreditam que o milênio acontecerá um milênio literal. Eu simpatizo mais com a linha amilenista, nós já estamos no milênio. Bem, mas para eles, esse confronto aqui será um confronto físico. Para nós, né, que interpretamos o Apocalipse de forma simbólica e cíclica, não será um confronto físico, entende? Lembram daquela passagem que diz que o Senhor Jesus vai destruir Satanás com o sopro da sua boca, né? Lembram também que o anjo vai prender o dragão. Vem um anjo, nem fala que é Miguel ou Gabriel ou um dos arcanjos não, diz que apenas um anjo simples, comum, vai prender o dragão, né, e vai fechá-lo ali no abismo. Então, assim, não vemos dessa forma física o Armagedon, entendeu? Essa coisa toda aqui. Vemos realmente que vai acontecer. Por exemplo, aqui, espíritos imundos semelhantes a rãs. Significa que vai sair ordens da boca do dragão, né? O dragão aí usando o anticristo e o falso profeta, operando sinais e maravilhas. Mas o Senhor e a igreja aqui na terra, queridos, vejam bem aqui, eles vão enganar, sai da boca, porque são enganadores. Eles vão enganar, se possível, os próprios eleitos. Os próprios eleitos. Se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, queridos. Mas o Senhor nos dá um alento aqui nesse parêntese consolador,
para a igreja que vai estar na terra. Ele diz assim: eis que venho como vem o ladrão. Como é que vem o ladrão? Repentinamente, inesperadamente. Glória a Deus, de repente ele vem no momento certo para resgatar a sua igreja, para tirar a sua igreja do mundo. Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ele vem resgatar a igreja que vai estar viva, né? É quando vai acontecer o quê? O arrebato, a ressurreição dos mortos, tanto ímpios quanto justos, e o arrebatamento da igreja. E logo em seguida o grande trono, o julgamento do grande trono branco. Então aqui um alerta para a gente, para nós, queridos, a igreja, nós precisamos vigiar continuamente. Continuamente. Precisamos estar vigilantes a todo tipo de ideologia que surge, porque elas são anti-Deus. Anti-Deus. O discurso é politicamente correto, mas elas são anti-Deus. A ideologia de gênero, anti-Deus. A questão da legalização do aborto, anti-Deus, anti-vida. A legalização das drogas, anti-Deus. É o casamento, um absurdo. Tem um projeto na Câmara, um projeto em que o deputado ali propõe, deputado de esquerda, obviamente, propõe o casamento entre pais e filhos. Pais e filhas ou mães e filhos. Gente, misericórdia. Existe um projeto em tramitação. Então, queridos, nós estamos vendo que realmente nós estamos sendo chamados aos tribunais, sim. É possível, sim, sermos chamados aos tribunais. Por exemplo, o novo ministro, devemos orar por ele. O novo ministro da Justiça, esqueci o nome dele, é um pastor presbiteriano, um homem de Deus. Vamos orar por eles, queridos. André Mendonça, ministro da Justiça, Damares e todos os outros, Tarcísio, o presidente Bolsonaro. Que Deus nos ajude e nos livre. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está, acabou. Feito está, acabou. Ou seja, se nós fizéssemos a leitura do Apocalipse de forma literal, aqui neste acabou, ou seja, final de mundo, acabou, seria o a quinta vez em que o mundo estaria acabando, irmãos. Mas como é de forma cíclica, né, nós sabemos que aqui encerra-se um ciclo, o quinto ciclo. Semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos começar o penúltimo ciclo, que é o sexto, e depois finalizando com o sétimo. Então, por isso nós fazemos a leitura do Apocalipse e a sua interpretação de forma simbólica e cíclica. Feito está, acabou tudo. E sobrevieram o quê? Isso aqui são sinais de julgamento. Relâmpagos, vozes, trovões, ocorreu grande terremoto, como nunca houve, sem paralelos, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade, lembram que nós não estudamos ainda sobre a Babilônia, que é a quarta aliada do dragão? Porque é de forma cíclica. Daqui a pouco, eu não sei exatamente o capítulo, não estou lembrada, ele vai detalhar, né? João vai detalhar quem é esta grande Babilônia, mas aqui ele já antecipa. Ele antecipa na quarta sessão, né? Quando ele diz que na quarta sessão ele antecipa assim, e aqui na quinta sessão ele também antecipa. Olha, lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o que? O cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. 1 talento aqui pesavam cerca de 1 talento. Cerca de 60 quilos.
Então não são pedrinhas, né? A gente não pode... poderá ser que choverá realmente pedras desse tamanho? Sim, pode ser. Mas pode ser outro tipo de juízo que vai causar extremo dano realmente à humanidade ímpia. E por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens se arrependeram. Quem dera, lembra? Não, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, querido, nós vemos aqui a destruição total. Assim a gente encerra o 5º ciclo, né? E a gente encerra com pesar. O capítulo 16 do livro do Apocalipse é um capítulo muito triste, onde nós vemos assim toda a impiedade dos homens, toda a incredulidade, toda a rebelião contra Deus, toda a afronta, toda a insanidade humana vindo à tona. E o justo juízo que a raça humana irá receber. Que Deus guarde a sua igreja, que Deus nos guarde, nos proteja. E para isso nós precisamos estar o quê? Andando com Ele, andando com Deus, dia após dia. Fiquem todos com Deus. E que você possa essa semana ser usada na mão do Espírito Santo de Deus para proclamar as verdades do Evangelho, ou através das mídias sociais, ou através, falando realmente para as pessoas, distribuindo uma literatura. Que Deus nos ajude, queridos. Tenham todos um excelente domingo e até domingo que vem, se Deus assim permitir. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender.